Iniciei a gravação e agora eu vou compartilhar a minha tela. Vocês estão enxergando o slide? Já dá para ver? Já apareceu? Sim. Tá, então vamos lá, turma. Na sexta-feira eu deixei outro recadinho também, que é o seguinte: esse próximo conteúdo ele não tem um livro didático. Então, o Etim, assim, como ele tem um pouco de aula a mais que o ensino médio, a matriz curricular, ela muda um pouquinho, mas vocês vão ver tudo, todas as matérias vocês vão ver. Só que é o seguinte, por exemplo, matrizes, no ensino médio seria no segundo ano, mas para informática é no primeiro. E algumas coisas do primeiro são segundo. Então, às vezes vai trocar um pouquinho, mas vocês vão ver todas as matérias, tá? É de acordo com o que vocês também estão vendo no curso, na parte técnica. Então, agora, matemática, nós vamos ver um pouquinho de matrizes. Então, não tem no livro, vai ter no livro do segundo ano. E aí, eu pedi para vocês pesquisarem o que, que era uma matriz e algumas operações. Alguém chegou a dar uma olhada o que, que era uma matriz? Só por curiosidade ou não? Eu ia pesquisar hoje, eu vou, Oi, Tiago, acho que você está um pouco longe. eu vou pesquisar hoje para no caderno. Eu ia Tá, pesquisar tá. hoje. Então, turma, faz um resuminho do caderno, tá? Igual se fosse na sala de aula. Antes de iniciar a matéria, eu sempre coloco alguns conceitos, então a mesma coisa continua em casa. E agora é por conta de vocês. Eu vou deixando os slides e vocês vão anotando, tá? Então, antes de falar o que, que é uma matriz, eu coloquei um exemplo aqui. Então, vocês acompanhem a setinha aqui, por favor, ó. Então, um exemplo para a gente começar a entender. Então, acompanha aqui comigo. Ó. A representação dos resultados do aproveitamento escolar de 4 turmas diferentes pode ser apresentada em uma tabela, com as respectivas disciplinas e o aproveitamento de cada turma por disciplina, como no esquema a seguir. Então, eu tenho um exemplo aqui, ó. Eu tenho a turma A, turma B, turma C e turma D. E aqui eu tenho as disciplinas matemática, português, história e geografia. Então, organizando isso daqui, o que, que eu tenho? Na horizontal eu tenho as turmas, na vertical aqui eu tenho as disciplinas. Vamos tentar entender essa tabela. O que, que é esse 8? Significa que a média da turma A em matemática é 8. A média da turma A em português é 9. A média da turma A em história é 8 e em geografia 9. Vou pegar um exemplo aqui, ó. Turma C, a média em matemática, 8. Média em português, 7. Média em história, 7, assim por diante. Então, o que, que eu tenho aqui? Eu tenho uma tabela e ela está organizada com as médias das turmas por disciplina. Então, até aqui tudo bem? Então, vamos pensar o seguinte: faz de conta que eu vou organizar esses números de outra maneira. Então, eu vou tirar os nomes aqui, ó, turma A, e eu vou tirar aqui as disciplinas, como que vai ficar? Então, ó, agora repetindo a coluna, apenas considerando os números dispostos em linhas e colunas, como na tabela anterior, porém colocado entre parênteses ou colchetes, veja. Então, o que está tudo escrito aqui? Então, vamos voltar para o nosso exemplo anterior. Então, eu peguei só os números e coloquei um colchete ou um parênteses. Olha como que ficou essa nova tabela. Então, o que, que eu tenho aqui? Eu tenho só os números. O que, que me interessa? Só os valores das médias da turma A na primeira linha, da turma B na segunda linha, da turma C na segunda linha e da turma D na última linha. Então, o que, que é esse exemplo aqui? Esse exemplo nada mais é que uma matriz.
O que é uma matriz? Uma matriz, ela é uma tabela organizada, tudo bem? E aí eu vou representar essa tabela com colchetes ou parênteses. Então, o que é uma matriz? É uma tabela organizada que vai me dar uma certa informação. Então, as matrizes, elas são muito utilizadas em programação, jogos digitais. Vocês já ouviram falar em matrizes no curso ou ainda não? Eu Pode acho que bem, quando pode falar, Thiago. eu acho que eu já ouvi falar quando a gente ainda estava lá na escola. Professores disseram que a gente usa bastante matrizes, mas aprender ainda não começou, não. Não, porque assim, na matemática a gente vai vê-la de um modo diferente, mas na informática, a informática precisa da matemática para funcionar. Então a matriz, ela vai ser uma linguagem de programação para vocês, tá? Então, por exemplo, dentro do movimento de um jogo, tem uma matriz por trás. Dentro de uma figura, vai ter uma matriz por trás, e é isso que vai falar aqui, ó. Então, vamos relembrar o que é um pixel. Quando falar, a minha máquina fotográfica nem existe mais, né? A câmera do meu celular tem não sei quantos megapixels. Ah, a minha foto tem não sei quanto de resolução. Então, ó, as imagens que você vê em uma página na internet e as fotos que você tira com sua máquina fotográfica digital podem ser representadas usando matrizes. Então, por exemplo, a imagem do gato Garfield, ó, passar esse exemplo aqui que fica mais fácil. Então, aqui, ó, olha para a imagem. Primeira imagem aqui, ó. Então, eu tenho duas cores. Eu tenho a cor branca e eu tenho a cor preta, ó. E aí, a cor preta é exatamente a imagem do gato. Então, onde a gente utiliza isso daqui, no caso vocês? Nos jogos ou para montar alguma imagem. Então, se nós formos olhar a imagem aqui da minha direita, o que que eu tenho? Eu tenho o número 1 e número 0, ó. Tá bem pequenininho, mas acho que dá para enxergar. O número 1 representa a cor branca, enquanto o número 0 vai representar o quê? A cor preta. E aí a gente tem a imagem. Então, não só para esse exemplo, mas para outros exemplos também funciona, tá? Então, a gente fala que essa foto aqui do gato é uma matriz. E nesse exemplo aqui, ó, ela é uma matriz, olha aqui embaixo no rodapé, 35 por 35. O que que é isso? Ela tem 35 linhas. Então, na horizontal, ó, se for contar, vai dar 35 linhas por 35 colunas. Então, na vertical, eu vou ter as colunas. Então, ó, a imagem do gato, eu falei gato Garfield, né? Gato Félix, pode ser representada por uma matriz 35 por 35. O que que significa isso? Primeiro vem a linha, depois vem a coluna. Então, ou seja, 35 linhas por 35 colunas, cujos elementos são os números 0 e 1, que especificam a cor, ou seja, o pixel. O número 0 indica a cor preta, eu já falei, e o número 1 vai indicar a cor branca. Imagens digitais que usam apenas duas cores, em geral preta e branca, são denominadas imagens binárias. Então, nós dizemos que o número 1 e o número 0 são números binários, e isso na informática se usa muito, tá? Turma, até aqui tudo bem? Vocês entenderam o que é uma matriz? Então, a matriz, ela é uma tabela, ela não deixa de ser uma tabela, só que é uma tabela organizada. Pode abrir o microfone e falar se entendeu, se não entendeu, que eu vou continuar. Entendi. Mais alguém? Eu entendi também. Eu acho que é mais, essa matéria até mais interessante que função, né? Eu vou continuar. Então, vamos lá. Então, o que que a gente tem que levar aqui da matemática? Então, matriz é uma tabela, e essa tabela ela é organizada em linhas e colunas. Linha sempre lembra na horizontal, linha do caderno, e coluna na vertical. Então, isso que a gente tem que guardar. Então, outro exemplo aqui, ó, são as fotografias. Então, vamos pegar dessa última aqui, ó, 5 por 5. Significa que a resolução dessa foto, ela tem, ó,
5 linhas por 5 colunas. Então, tá vendo? A imagem, ela tá bem desfocada. A gente não consegue enxergar nada nessa primeira imagem aqui, ó, 5 por 5. Aí aqui eu tenho, ó, 15 por 16. Significa que eu tenho 15 linhas por 16 colunas. Aí a gente observa que tem uma imagem sendo formada, mas ela tá como um vulto. E aí, se você acrescenta o número de linhas e de colunas, olha esse outro exemplo, ó. 100 por 106. Eu já consigo ver a imagem de uma pessoa, de um personagem. Só que ela tá desfocada ainda, mas tá bem melhor que os anteriores. E aí, ó, uma imagem, por exemplo, com 350 linhas e 372 colunas, eu já tenho uma imagem aí muito melhor. Então, o que que a gente tira daqui? Quanto melhor a minha resolução, melhora a minha imagem. Como assim melhora a minha resolução? Quanto mais linhas e colunas eu tiver, melhor vai ser a minha imagem. Mesma coisa acontece aqui embaixo, ó, com a imagem dessa paisagem, ó, 5 por 5, você tem 5 linhas por 5 colunas, você não vai enxergar nada. E aí você vai aumentando a resolução, ó, 30 linhas por 30 colunas. Você tem uma imagem desfocada. Você consegue ver que tem alguma coisa, mas você não identifica. Nessa 100 por 100, você já identifica, só que ela também ainda está meio borrada. Conforme você vai aumentando as linhas e colunas, ó, 762 linhas por 762 colunas. Você tem uma imagem aí perfeita, tá? Então, quanto mais pixels você tiver, melhor vai ser a sua imagem. Ou seja, quanto mais linhas e colunas você tiver, melhor será a sua imagem. Outro exemplo também, turma, das matrizes, estão no seu celular. Se você pegar o seu celular e você olhar bem de perto, tem um monte de quadradinho nele. Olha ele bem de perto, tem um monte de quadradinho. É como se ele fosse uma matriz gigante. Se você olhar perto da televisão, a televisão também ela tem um monte de quadradinho. A televisão também ela é uma matriz gigante. Então vamos falar em linguagem matemática, né? Vamos generalizar o conceito de matrizes. Então aqui eu coloquei o conceito geral. Igual quando a gente conceitua função, o que que a gente fala? Função do segundo grau, ela possui o seguinte formato: ax ao quadrado mais bx mais c. Então, esse formato é para todas as funções em geral. Então, a gente vai definir também aqui, ó, uma definição geral para matrizes. Então, matriz, eu posso representar, ó, acompanha a setinha, por uma letra, pode ser A, pode ser B, pode ser M, aqui o exemplo colocou M, M de matriz. E aí, como eu havia dito, as matrizes, elas possuem uma certa quantidade de linhas por uma certa quantidade de colunas. Então, as linhas eu vou representar pelo M minúsculo. E as colunas eu vou representar pelo N minúsculo. Então, eu vou dizer que essa matriz é uma matriz M por N. Ela tem uma certa quantidade de linhas por uma certa quantidade de colunas. Então, tudo que eu falei, eu já deixei escrito aqui, ó. Para representar matrizes, utilizamos a disposição de uma tabela. Matriz é uma tabela. Chamamos de matriz toda a tabela M por N. Então, ó, lê-se M por N. O que que é o M? Número de linhas, e o N, número de colunas, em que os números estão dispostos em linhas, que é o valor do M, e em colunas. Então, vamos lá. Essa primeira linha aqui, ó, é a linha número 1. Essa segunda linha aqui, ó, é a linha número 2. Essa primeira coluna, coluna 1, coluna 2. E aí, dentro das matrizes, nós vimos que nós temos os elementos. Então, eu vou voltar para a nossa primeira matriz aqui, ó. Se você pegar o número 5, ele é um elemento. E como que eu vou localizar ele? Bom, o número 5, ele está na minha segunda linha e segunda coluna. Se eu pegar o número 6 aqui, ó, esse daqui, exatamente esse 6, ele está na segunda linha e terceira coluna. Vou pegar esse 9 aqui, ó, acompanha a seta. Ele está na minha primeira linha e na minha segunda coluna. Vou pegar esse 8 aqui embaixo, ó.
segue a seta. O meu número 8, ele está na quarta linha, na linha número 4, e na terceira coluna. Então, nós conseguimos localizar esses valores. Então, por exemplo, nós temos o elemento A11. Quem é o elemento A11? Ele está na primeira linha, primeira coluna. Então, os elementos, normalmente nas matrizes, a gente representa pela letra A. Depois a gente vai resolver exercícios e eu vou explicar melhor. Então, vamos lá. De novo, recapitulando o que a gente viu até aqui. Matriz é uma coluna, e essa coluna, ela pode ter um certo número de linhas, que eu vou representar pela letra M, por um certo número de colunas, que eu vou representar pela letra N. Ok. Então, eu tenho linhas e colunas. E todas as matrizes possuem elementos, são os números que estão aqui dentro. E eu posso localizar esses elementos. Por exemplo, o elemento A11, ele está na minha primeira linha, primeira coluna. O elemento A12, primeira linha, segunda coluna. O A23, ó, vamos aqui embaixo, o A23. Vem a primeira linha e depois a coluna. Então, ele está na minha segunda linha, terceira coluna. Vamos resolver um exemplo aqui, ó. Vamos localizar o A23 no nosso exemplo aqui, ó. Quem é o A23? É o elemento que está na segunda linha, terceira coluna, é o número 6. Se eu fosse localizar o A31, o A31 é o elemento que está na terceira linha e primeira coluna, é o 8, certo? Então, o que são esses valores aqui? São as posições dos meus elementos. E, ó, essas posições também levam outros nomes, ó. Olha, acompanha aqui na minha direita. A e J. Então, o A, ele é o elemento. O I e o J vai ser a ordem das minhas linhas e das minhas colunas. Então, o I vai representar a ordem das linhas. O J vai representar a ordem das colunas. Tudo bem? Então, quando eu tiver um elemento assim, ó, A13, significa que esse elemento está na minha primeira linha e na minha terceira coluna, tá? Então, a linha é 1, o I vale 1, e a coluna é 3, o J vale 3. Vamos tentar ver alguns exemplos para ficar mais bem explicadinho, ó. Antes de eu falar dos tipos de matrizes, vem aqui no finalzinho, ó, acompanhe a setinha, nessa matriz C. Então, essa matriz C, ó, aqui no cantinho aqui na minha direita, ó, matriz C aqui embaixo, acompanha a seta. Então, aqui eu tenho um exemplo de uma matriz, eu chamo ela de C. Então, essa matriz, ela tem uma, duas, três linhas, por uma, duas, três colunas. Então, ela é uma matriz 3 por 3. O elemento A11 é o 10, olha, está na primeira linha, primeira coluna. O 4, ele é o A12, primeira linha, segunda coluna. O 1, ele é o A13, primeira linha, terceira coluna. O 15 é o A21, ele está na segunda linha, primeira coluna. O 8 é o elemento A22, ele está na segunda linha, segunda coluna. E o 6, ele é o elemento A23, segunda linha, terceira coluna. O 7 é o elemento A31, terceira linha, primeira coluna, e assim por diante. Turma, tudo bem até aqui ou não? Quem não entendeu alguma coisa, não entendeu nada, eu quero que pergunte. Eu entendi um negócio. Eu tô com uma dúvida, na verdade. Fala. Assim, é, aqui tem a 11, a 12 e a 13, né? Uhum. Os números vão ter que ser decorados, porque Não, se você usar em outras matrizes, ou eu vou sempre usar o número que apareceu na matriz.
É o seguinte, às vezes você não vai ter o valor, e depois eu vou ensinar, e você vai ter a posição para calcular esse valor. Então, mas você tem que saber, por exemplo, quem que é esse elemento aqui? É o que está na primeira linha, primeira coluna. Então, isso você vai ter que saber localizar a ordem dos elementos, Agora eu entendi por que que tem dois números. Porque o I e o J, que é a coluna e a linha. Ah, tá. Agora entendi. tá? Mais alguém, turma? Não? Então, eu vou entender que eu posso continuar. Então, depois, nós definimos o que é uma matriz, nós vimos a visão geral de uma matriz, então a matriz ela é composta por linhas e colunas, e dentro dessas linhas e colunas eu tenho os elementos, e eu tenho a ordem desses elementos, e agora eu vou ver os tipos de matrizes. Primeiro tipo de matriz é a matriz linha. Então o nome já fala, a matriz linha, ela é composta por uma única linha. Então, tem a matriz A, ó, ela tem os elementos 3, 4 e 5. Então, eu só tenho uma única linha e 3 colunas, tá? Então, posso ter uma única linha e 7 colunas. O número de colunas não importa, só que ela só tem apenas uma linha. Assim como também, ó, exemplo B, eu tenho a matriz coluna. A matriz coluna, ela tem exatamente uma única coluna. Então, ela tem, essa daqui no exemplo, ela tem uma coluna por 3 linhas, certo? Eu posso também ter a matriz nula. O que é uma matriz nula? Todos os seus elementos são zero. Então, aqui, ó, tudo zero, tá? E nós temos também a matriz quadrada. O que é uma matriz quadrada? O número de linhas é igual ao número de colunas. Então, forma um quadrado perfeito, ó. Certinho, é um quadradinho mesmo. Então, vamos lá, matriz quadrada. O número de linhas, ó, o M, é igual ao número de colunas, é igual ao N. Então, ó, por exemplo, matriz A só tem o elemento 3, então ela só tem uma linha e uma coluna. Matriz B, ela tem 2 linhas por 2 colunas. Matriz C, ela tem 3 linhas por 3 colunas. E nós vamos ver mais para frente que nas matrizes quadradas, elas possuem uma diagonal principal e uma diagonal secundária, tá? Mas isso é só mais para frente. Então, até aqui nós vimos 4 tipos de matrizes: linha, coluna, nula e quadrada. Tudo bem? Alguém não entendeu os tipos de matrizes? É que vai complicando um pouquinho, por isso que eu tô perguntando. Até aqui, tudo bem? Se sim, se tá tudo. Oi? Pra mim tá tudo bem. Sim. Mais alguém? Então eu vou continuar. Lembrando, turma, tem que perguntar, não precisa ter vergonha, não. Outro tipo de matriz é a matriz oposta. Então, o que é o oposto de um número? Vamos lembrar de um número. Por exemplo, qual que é o oposto do 2? O menos 2. Quem que é o oposto do 1? O menos 1. Quem que é o oposto do menos 3? É o 3. Então, o oposto nada mais é, ó, inverter o sinal, ou seja, multiplicar por menos 1. Então, por exemplo, tem esse exemplo aqui, ó, matriz A. Matriz A é uma matriz quadrada, ó, 3 por 3. E aí eu tenho os elementos 4, 2, 1, 1, 6, 3, 9, 1 e 4. E aí eu quero calcular a matriz oposta. Eu pergunto assim, ó, quem que é a oposta da A? A oposta da A é só você multiplicar ela inteirinha por menos 1. Ou você trocar o sinal. Então, eu tinha 4, agora eu vou ter 4 negativo. Eu tenho 2 aqui, agora eu vou ter 2 negativo. Eu tenho 1, menos 1. Então, nada mais é que você pegar essa matriz e trocar o sinal dela, ou multiplicar por menos 1. Ó, então, o que é a matriz oposta? Então, se eu tenho uma matriz, chamar ela de A, quem vai ser a oposta? Menos A. Se eu tenho uma matriz, ela é a B. Quem que é a oposta? Menos B. Tá? É assim que eu vou representar. É uma matriz obtida invertendo-se o sinal de cada elemento de uma matriz dada. Então, eu tenho a matriz dada, a oposta vai ser o oposto do sinal. Tudo bem? Posso passar? Vocês entenderam o que é matriz oposta? Então, eu vou passando.
Matriz identidade. Matriz identidade é aquela, então olha só, é uma matriz quadrada, e nas matrizes quadradas eu falei para vocês que existe a diagonal principal, ó, vindo para minha direita, como existe, ó, acompanha a setinha, a diagonal secundária que vem aqui para minha esquerda. De novo, ó, diagonal principal, diagonal secundária. Então, a matriz identidade é toda matriz quadrada que na sua diagonal principal existe o número 1 e o resto é tudo zero. Então, vamos lá. Ó. É a matriz quadrada em que os elementos da diagonal principal são todos iguais a 1. E os demais elementos são todos iguais a zero. Então, a gente tem aqui ó, uma I2. O que é isso? Identidade de ordem 2. Ela é uma matriz que tem duas linhas por duas colunas. E aí, na diagonal principal, eu só tenho os elementos 1 e o resto é zero. Ó, aqui, ó, é uma I3, identidade de ordem 3. Epa, tem coisa errada aqui, turma, ó. Na hora de digitar, esse 1 veio para cá, tá? Tá errado. Esse 1, ele é aqui, ó. Tudo bem? Eu vou consertar e depois eu mando para vocês. Então, I3, ó, é a diagonal. Na diagonal principal, só tem os números 1, ó. 1, e esse 1 ele é aqui, tá bom? Então, eu vou consertar o slide, depois eu vou enviar para vocês no grupo. E o resto dos elementos são todos zeros, então aqui vai ser 0, 0, 0, 0, 0, e aqui é 0, o 1 é aqui. Tudo bem? O que é uma matriz identidade? É uma matriz quadrada que só a diagonal principal tem o número 1, o resto é tudo zero. Pode passar? Pode. Então, a gente vai para a matriz transposta. Então, o nome já fala, ó, transposta, eu vou transpor as minhas linhas e as minhas colunas. Então, o que é isso? Ó? É uma matriz que resulta da troca de linhas por colunas em uma determinada matriz dada. Então, o que é transpor? Eu vou trocar, vou fazer uma troca. Eu vou trocar as minhas linhas e no lugar eu vou colocar as minhas colunas. E a mesma coisa eu vou fazer com as colunas. O que é isso? Tem um exemplo aqui da matriz A. Primeira linha, primeira coluna. Segunda linha, segunda coluna. Terceira linha, terceira coluna. O que é uma matriz transposta? Eu vou trocar as minhas linhas pelas minhas colunas. Então, observa só. Quem vai ser a transposta da matriz A? Então, eu vou pegar a minha linha da A. Quem é a linha da A? Tem os elementos 1, 3 e menos 5. E eu vou trocar pela coluna. Então, ó, a minha linha vai se tornar, a minha primeira linha vai se tornar a minha primeira coluna. Então, tá aqui, ó, primeira coluna, 1, 3 e menos 5. A minha segunda linha, ó, 0, menos 2 e 4. Então, a minha segunda linha, ela vai se tornar a minha segunda coluna. Tá? E aqui, ó, a minha terceira linha, 2, 3 e 6, vai se tornar a minha terceira coluna. Então, o que é uma matriz transposta? Você vai trocar as linhas pelas colunas. Então, o que era a primeira linha vai se tornar a primeira coluna. E aí, ó, a primeira coluna se torna a primeira linha, certinho, tá? O que era a segunda linha vai se tornar a minha segunda coluna. E o que era a minha terceira linha vai se tornar a minha terceira coluna. Então, como eu represento a matriz transposta? É o nome da matriz, né? O símbolo que eu usei, no caso A, e o Tzinho elevado, T de transposta. Tudo bem até aqui? Alguma dúvida? O que é uma matriz transposta? Então, eu vou trocar as linhas pelas colunas. Observa aí direitinho e pergunta se tiver dúvida. Se não tiver dúvida, pode falar que eu vou continuar. Turma, alguma dúvida? Não? Eu vou continuar. Não, Tiago? não, é que eu tô pensando aqui, porque, tipo assim, nos exercícios vai. Eu sei que é mais pra frente, mas eu tô pensando, então é melhor esperar, né? Pode perguntar.
nos exercícios, Chega mais vai, perto porque você está bem longe de onde você está falando. nos exercícios vai ser Isso. tipo, assim, e aí vai falar pra gente fazer alguma conta, ou a gente vai ter a matriz coisa normal aqui, e aí a gente vai ter que botar os valores, as linhas pelas Por exemplo, colunas. você vai ter a matriz, ó. Dada a matriz A, aí vai informar a matriz. E a matriz B, informou a matriz. Calcule A transposta mais B. O que você vai ter que fazer? Você vai ter que encontrar a matriz transposta da matriz A e somar com a matriz B, por exemplo. Ah, tá, entendi. Tá? Entendeu? E às vezes, mais para frente, eu até coloquei um exercício, eu vou resolver ele na quinta-feira. Um exercício que é um vestibular e ele pede para você montar a matriz. Ele dá uma fórmula e pede para você montar a matriz. E aí eu vou usar uma aula só para resolver ele, tá? Deixei a atenção toda para ele lá. Mas eu vou explicar, tá bom? Mas é isso, a gente vai fazer operações com as matrizes: soma, subtração, multiplicação, e que é uma matriz inversa, tá? A gente vai fazer essas continhas, ó. Aqui, ó, fica mais simples. O que que é uma matriz transposta? Então, tem a matriz A, ela é uma matriz uma, duas, três. Ela tem 3 linhas por uma, duas. Ela tem 3 linhas por 2 colunas. E aí, a transposta vai ter o contrário. Ela vai ter 2 linhas por 3 colunas. Por quê, ó? A minha primeira linha, 1 e 2, vai ser a minha primeira coluna. A minha segunda linha, 3 e 4, vai ser a minha segunda coluna. E a minha terceira linha, 5 e 6, vai ser a minha terceira coluna. Então, a matriz transposta, agora ela é uma matriz de 2 linhas por 3 colunas, tá? Então, transpor é trocar. E aí, a gente consegue fazer operações com matrizes. Que são operações? Soma, adição, subtração, multiplicação. E aí é bem simples, né? A adição. Então, eu quero somar 2 matrizes. Quando eu somo 2 matrizes, eu vou ter uma matriz resultante, tá? E aí, como que eu somo 2 matrizes? Você tem a matriz A e a matriz B. Elas têm que ser da mesma ordem, porque senão não dá certo. E aí, eu quero somar elas. Então, você vai pegar o elemento da primeira linha, primeira coluna, e vai somar com o elemento da primeira linha e primeira coluna da outra matriz. Então, vai ficar 1 mais 5, 6. Vou pegar o elemento da primeira linha, só que da segunda coluna. Eu vou somar com o elemento da primeira linha e segunda coluna. 2 mais 6, 8. Aqui, ó, esse elemento ele está na segunda linha e primeira coluna. Eu vou pegar, vou somar com outro elemento da segunda linha e primeira coluna. 3 mais 7, 10. E aqui, ó, o último elemento ele está na segunda linha, segunda coluna. Vou pegar o elemento da outra matriz da segunda linha e segunda coluna. 4 mais 8, 12. Então, essa matriz C é a matriz resultante da soma da A com a B. Tudo bem? Então, resultou aqui na matriz C. Alguma dúvida na adição? Bem tranquilo, né? Mas se alguém não entendeu, pode perguntar. Eu, Eu vou passar. Aqui, ó, outro exemplo, ó, vou pegar a matriz A, 1, 2, 5 e 4, e somar com a matriz B, 1, 2, 5 e 4, mesma coisa. Então, vai ficar 1 mais 1, 2. 2 mais 2, 4. 5 mais 5, 10. 4 mais 4, 8. Então, a soma é bem tranquila. Subtração, mesma coisa, ó, você tem a matriz A e você vai subtrair com a matriz B. Então, elas têm que ter a mesma ordem, ó, é uma matriz 2 linhas por 3 colunas, aqui também, 2 linhas por 3 colunas. E aí a gente vai fazer a subtração, ó. Primeiro elemento com primeiro elemento, segundo elemento com segundo elemento, e assim por diante, ó. Qual o problema aqui na subtração? O sinal. Muitas vezes você vai ter que fazer jogo de sinal. Então, toma cuidado para não errar nisso, tá? Mas é só isso porque ela é bem tranquila também, assim como a soma. Então, ó, 3 menos 1, 3 menos 1, 2.
2 menos 4, ó, eu tenho 2, eu devo 4, eu vou dever 2. 1 menos 2, ó. 1 menos 2. Menos com menos dá mais. 1 mais 2, 3. Primeira linha já foi. Vamos para a segunda linha, ó. 0 menos 3. 0 menos com menos. Mais 0 mais 3 é 3. Menos 4 menos 0. Eu devo 4 e eu não devo nada, eu continuo devendo 4. Menos 2 menos 1. Menos 2 menos 1. Ó. Menos com menos é mais. Eu devo 2, eu pago 1, eu vou continuar devendo 1. Então, essa daqui é a matriz resultante da subtração da A com a B, tá? É uma matriz também que vai ter a mesma ordem, tudo bem? Então, toma cuidado só com o joguinho de sinal. Tem outro exemplo. Às vezes, nos exercícios, vai pedir assim, ó. Pegue a matriz A, some com a matriz B, subtrai a matriz C, obtém o resultado. Então, aqui, ó, eu tenho uma soma e depois uma subtração. Então, vou pegar os primeiros elementos, somar e tirar depois. Pegar os primeiros elementos, somar e tirar, e assim por diante, ó. 2 mais 1, 3, menos 0, 3 menos 0 é 3. 3 mais 2, 5. 5 menos 4 dá 1. 6 mais 4, 10. 10 menos 2, 8. Então, tá resolvida aqui a nossa matriz resultante. Eu deixei a continha aqui, tá? Letra B. 2 menos 1, 1. Menos 0 é 1. 3 menos 2 é 1. 1 menos 4, eu tenho 1 e eu devo 4, eu vou dever 3, ó. 6 menos 4, 6 menos 4 vai ser 2. E 2 menos 2, opa, 6 menos 4, 2. 2 menos 2, 0. Então, aqui é a matriz resultante. Tudo bem, então, turma, essa operação com matrizes? Soma, subtração. Vocês entenderam? Eu não coloquei multiplicação, que ela é um pouquinho mais complexa. Eu vou falar dela na próxima aula. Bom, como é 8 e 11 ainda, vai dar tempo de eu explicar esse exercício aqui, ó. Esse exercício, ele caiu no vestibular. Presta atenção no enunciado dele, ó. Seja a matriz A. Quem é a matriz A? Ela tem esses elementos aqui, ó, A e J. Então, ela tem os elementos, um certo número de linhas para um certo número de colunas. Então, ela é uma matriz desse formato 2 por 2. O que é uma matriz 2 por 2? É uma matriz que possui duas linhas por duas colunas. Em que aí deu uma fórmula. A e J, o elemento é igual. Linha mais coluna. Então, I mais J, se a linha for igual à coluna. E, I menos J, se a linha for diferente da coluna. Determine a matriz respeitando essas condições e calcule A mais A mais A. Quanta coisa. Então, primeira coisa, ele quer que eu determine a matriz. Eu tenho que determinar a matriz com essas regrinhas aqui, ó. Então, eu tenho que lembrar o que significa o I, o que significa o J, o que é o A. E aí, eu tenho uma informação. Então, para a gente determinar a matriz, primeira coisa, eu sei que ela é uma matriz 2 por 2. Ó, então, acompanha a setinha. Se a matriz A é uma matriz 2 por 2, ela tem duas linhas, uma, duas, por duas colunas. Uma, duas. Só que eu não conheço os seus elementos. Quem são os seus elementos? Os elementos A. Só que esses elementos, eles obedecem uma ordem. Eles obedecem a ordem das linhas e a ordem das colunas, que é o I e o J. Então, esse primeiro elemento aqui, ó, ele está na primeira linha e primeira coluna. Eu vou chamar ele de A11. O que é esse 11? Primeira linha, primeira coluna. Esse elemento aqui é o A12. O que é isso? Ele está na primeira linha, só que ele está na segunda coluna. Esse outro elemento aqui, ele é o A21. O que é o A21? Ele está na minha segunda linha e na minha primeira coluna.
E o A22, ele está na minha segunda linha e na minha segunda coluna. Bom, então vamos lá. O que eu tenho até aqui? Então, eu só resolvi essa primeira linha, ó. Ela é uma matriz 2 por 2, duas linhas por duas colunas, e eu escrevi os elementos. Se ela tem duas linhas por duas colunas, ela vai ter 1, 2, 3, 4 elementos. Só que eu não conheço esses elementos. Agora eu vou para a minha segunda linha que fala mais informações, ó. Aí aqui eu tenho algumas regrinhas, ó, em que A e J é igual I mais J. Então, esse elemento, o resultado dele vai ser a linha mais a coluna, se a linha for igual à coluna, tá? Eu tenho essa regrinha para obedecer. Agora, ele vai ser o resultado da linha menos a coluna se a linha for diferente da coluna. Então, vamos lá, ó. Vamos pegar o elemento A11. Eu tenho uma linha e uma coluna. O I vale 1, o J vale 1. Significa que as linhas e as colunas, os números são iguais. Quando são iguais, ó, I é igual a J, eu vou utilizar essa primeira continha. O elemento, então, vai ser a linha mais a coluna. Então, esse elemento vai ser resultado do 1 mais o 1, ó. 1 mais 1, que é o 11, né? 11, ó, linha e coluna. Então, vai ser a primeira linha mais a primeira coluna. Dá 2. Vamos ver aqui o A12. O A12 já é diferente, ó. A linha vale 1, a coluna vale 2. Então, são elementos diferentes. Então, quando são diferentes, ó, o I é diferente do J, eu vou usar isso daqui, ó. A linha menos a coluna. Então, eu vou pegar a linha, que é o 1, menos a coluna, que é o 2, ó. 1 menos 2 dá menos 1. Vamos para o A21. O A21, eu tenho o 2 como linha, o 1 como coluna. De novo, esses números são diferentes. Vou utilizar essa regrinha aqui, ó. Então, essa regrinha fala o seguinte, se for diferente, tem que pegar a linha menos a coluna. Então, eu vou pegar a linha menos a coluna. 2 menos 1 vai dar 1, tá? E, por fim, o A22. A linha vale 2, a coluna vale 2. Então, eu vou utilizar o meu primeiro item aqui, ó. A linha é igual à coluna, eu somo. Se a linha for diferente da coluna, eu subtraio. Então, linha igual coluna, então eu vou somar 2 mais 2, 4. Então, eu tenho a minha matriz A. Minha matriz A, olha, os elementos dela são 2, menos 1, 1 e 4. Então, turma, é o seguinte, eu não tinha matriz, só que eu sabia a ordem. E aí, ele me deu uma fórmula, uma regrinha para eu calcular os elementos. Eu calculei os elementos. Então, a primeira parte do exercício eu já terminei, ó. Determine a matriz, respeitando essas condições. Aí, depois pergunta, calcule A mais A mais A. Então, eu vou ter que fazer essa soma. Matriz A mais matriz A mais matriz A. Então, ó, coloquei a matriz A aqui e aqui. Então, vou pegar, ó, 2 mais 2 mais 2, 6. Menos 1 mais menos 1 mais menos 1. Eu devo 1, eu devo 1, eu devo 1, eu devo 3. Aqui, ó, 1 mais 1 mais 1, eu tenho 3. 4 mais 4 mais 4, eu tenho 12. Quando ele pede A mais A mais A, repetiu A 3 vezes, né? Então, é a mesma coisa que fazer 3 vezes a matriz A. Então, 3 vezes 2 é 6, 3 vezes menos 1 é menos 3, 3 vezes 1 é 3 e 3 vezes o 4 é 12. Quero saber de vocês. Entenderam? Não entenderam? Se fosse fazer um vestibular, acha que ia conseguir acertar? O que vocês não entenderam? Ou se entenderam, posso continuar. Eu entendi, eu acho que tipo assim, eu entendi o que tem que fazer, como é que faz. Entendeu? Mais alguém quer perguntar? Quer falar alguma coisa? Você foi explicando e eu consegui entender na hora, mas é que vendo esse negócio grandão parece que vai ser bem difícil. Não, não é difícil, não. Tem que organizar. Não, Por isso que eu pedi para vocês darem uma pesquisada antes, mas eu vou disponibilizar o slide, vou arrumar aquele outro slide, vou deixar ela gravada e os exercícios, né, turma? Só que assim, vamos pensar o seguinte, eu deixei acho que uns 17 exercícios, vocês têm um mês para fazer. É muito pouco.
né? Então, dá uma pesquisada aí na internet, se vocês têm algum livro ou conhecem alguém do segundo ano que tenha o livro, pede para tirar foto, resolver os exercícios à parte, porque 20 exercícios por mês é muito pouco, tá? Isso a gente faz em uma semana na escola. Tudo bem? Então, não se limitem somente aos exercícios do Teams. Aqueles exercícios é só para a gente avaliar vocês, tá? Então, vão pesquisando mais exercícios. Se quiser, eu tenho o livro do segundo ano, eu tiro foto e mando para vocês irem praticando, tá bom? Eu acho que aqui, ó, eu coloquei outro exemplo. Exercício 2. Determine a matriz C, sabendo que ela é resultado da soma da A com a B. Então, eu quero encontrar a matriz C, e para achar a matriz C, eu tenho que pegar a matriz A mais a matriz B. Então, aqui, ó, copiei a matriz A, copiei a matriz B. E aí, eu vou somar elas. Então, eu vou pegar menos 3 mais menos 8, jogo de sinal, ó. Mais com menos é dar menos. Eu devo 3, eu devo 8, eu vou dever 11 aqui, ó. 5 mais menos 9. De novo, jogo de sinal. 5 mais menos 9. Mais com menos vai dar menos. 5 menos 9, eu devo 4. 2 mais 12. Esse já tá fácil. 2 mais 12, 14. Vamos para a próxima linha. 6 mais 45. 6 mais 45, 51. 4 mais 6. 4 mais 6 é 10. 8 mais menos 3, ó. Mais com menos dá menos. 8 menos 3, 5. Então, aqui tem a matriz resultante, matriz C. Próxima aula, a gente vai falar um pouquinho, então eu vi soma e subtração. Eu vou ver multiplicação. Multiplicação é um pouco mais complicado, tá? Não é só multiplicar o valor, não. Não dá certo se fazer isso. Então, para essa semana, amanhã eu vou disponibilizar as atividades. Dá para vocês resolverem as primeiras com que eu expliquei, tá bom? E aí, na quinta-feira, eu vou explicar a multiplicação de matrizes, certo? Turma, alguma dúvida? Quer comentar alguma coisa? Quer que eu volte algum slide para explicar? Não tem divisão de matriz? A gente não utiliza divisão. Só se você pegar um número e dividir pela matriz, aí sim, mas divisão entre matrizes não. Não se utiliza, Tá bom, tá bom. tá? Uhum. Mais alguém? Aqui, ó, o exemplo da matriz identidade, tá? Eu vou arrumar aquele slide lá. Matriz identidade só tem o elemento número 1 na diagonal principal. Tudo bem, turma? Mais alguma coisa? Vocês estão com alguma dúvida? Todo mundo já conseguiu enviar a atividade 8? Eu vou encerrar por aqui, então, tá? Bom, ninguém quer falar mais nada? Entrou bastante gente agora. Ninguém quer falar mais nada? Eu vou terminar a gravação.